Daqui a pouquinho ele, Jonas Maia, também aqui se juntando à conversa. Começo com você, Etel, para a gente falar sobre a defesa de Daniel Vorcaro. Tivemos uma reunião entre o ex-banqueiro e os advogados que fizeram parte da defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada. Daniel Vorcaro, que até então tentou já inúmeras vezes evoluir num acordo de delação premiada sem sucesso. O que essa reunião pode trazer de projeções, expectativas para a gente? Ela mostra que, num primeiro momento, ele ainda tem intenção de fechar um acordo de colaboração premiada. Não significa que necessariamente vai fechar e não significa necessariamente que vai contratar a banca de advogados do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, mas já houve conversa nesse sentido, já houve uma tentativa ali de contratação. Num primeiro momento, uma conversa para primeiro eles se conhecerem, foram integrantes do escritório de advocacia do César Bittencourt, que é o principal nome do escritório que fechou a colaboração premiada do Mauro Cid com a Polícia Federal em 2023 e que acabou levando à condenação de, entre outras pessoas, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O César Bittencourt e integrantes do escritório dele visitaram o Daniel Vorcaro na Papudinha. Houve uma interlocução com familiares do Daniel Vorcaro que entraram em contato com o escritório do César Bittencourt. Nessa conversa, foi uma conversa mais para eles se conhecerem e para os advogados apresentarem algumas ideias e possibilidades de estratégia de defesa no caso específico do Daniel Vorcaro. Os advogados não têm acesso ao processo, é um processo que está tramitando em sigilo no Supremo Tribunal Federal, não tem acesso ao caso e a detalhes da investigação, somente o que já foi disponibilizado e que foi tornado público, seja pela imprensa ou nas decisões do ministro André Mendonça do STF. Então, nessa conversa, o objetivo foi para eles se conhecerem e eles apresentarem, os advogados, algumas possibilidades de frentes de atuação e de estratégia para a atuação dele e para a possibilidade de apresentação de uma nova proposta de colaboração premiada. Daniel Vorcaro apresentou uma proposta à Polícia Federal, ela rejeitou. Apresentou uma segunda proposta à Polícia Federal, ela também rejeitou. Apresentou a mesma proposta também à Procuradoria-Geral da República e ela rejeitou. Ao que tudo indica, pelo que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, houve uma baixada de bola. Não houve novas articulações a ponto de uma outra versão, uma terceira versão, ser elaborada. Agora pode ser diferente. Não necessariamente, mas é possível que uma nova proposta seja apresentada, a depender se esse casamento vai rolar. Se ele, de fato, vai conseguir fechar com esse novo escritório de advocacia e se de fato vai haver uma estratégia a ponto de convencer os investigadores, porque não basta ele apresentar, os investigadores têm de estar convencidos. Há uma avaliação de que os investigadores não têm muito boa vontade com relação ao Daniel Vorcaro, porque não têm interesse na delação premiada dele. A ver se isso pode mudar, se essa nova equipe de advogados começar a fazer parte da defesa, ele que já é hoje defendido pelo Sérgio Leonardo, que é um amigo de muito tempo do Daniel Vorcaro e que está já há bastante tempo na defesa dele. Quais são as chances das tratativas de um acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro? Nessa frente também temos o Jonas Maia, nosso analista de segurança, que vai trazer apuração, bastidores também para a gente com relação a esse assunto. Tudo bom, Jonas? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, para o Theo, quem acompanha a gente. Vamos lá, Jonas. O Theo traz esse retrospecto aqui para a gente das tentativas que acabaram frustradas junto à Polícia Federal, junto à Procuradoria-Geral da República. Pode vir aí uma terceira tentativa de um acordo de delação premiada e quais seriam as chances, junto à Polícia Federal, dessa negociação prosperar? Carol, descrente, desmotivado e sem esperança. É isso que o Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro, disse para as pessoas que o visitaram lá na Papudinha depois que ele foi transferido em relação a uma eventual colaboração, um acordo de delação premiada. Segundo essas pessoas com quem eu conversei, que visitaram ele está sem esperança por conta dessas duas propostas que o Theo trouxe para a gente, que foram apresentadas à Polícia Federal, à PGR
e que não tiveram frutos, não tiveram andamento. A polícia disse que já na proposta não tinha interesse porque não tinha nada de novo. Além disso, também essas pessoas que visitaram o Daniel Vorcaro dizem que ele está sem esperança e desmotivado, até mesmo porque a Polícia Federal já avançou muito nessa investigação e prendeu seus familiares. Estão presos ainda, por exemplo, o pai dele, o Henrique Vorcaro, o Felipe Vorcaro, que é o primo dele, que estão presos em Minas Gerais. E também, recentemente, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão, uma outra ofensiva na investigação em relação a uma peça-chave desse inquérito, que é o Thiago Miranda, um publicitário aqui de Brasília, que era uma pessoa próxima do Vorcaro, responsável por assessoramento, por questões de marketing, questão de comunicação. E agora tem também a questão do passaporte apreendido. Então, tudo isso leva a esse ponto do Daniel Vorcaro, que diz que, inclusive, essa visita dos advogados é para um plano B, para defendê-lo no processo, para avançar daqui para frente, já que ele espera, que já acredita que esse caso vai para frente sem a delação. E aí, a gente, claro, está monitorando essa possibilidade, Eli Jonas, e também outros personagens envolvidos no caso Master. O Eli Jonas Maia trouxe uma série de apurações aqui ao longo do fim de semana sobre o Thiago Miranda. E tem novidade com relação ao publicitário que está ligado ao ex-banqueiro e alvo da Operação Compliance Zero, que é essa operação que investiga as fraudes relacionadas ao Banco Master. Ontem teve anúncio nas redes sociais de que ele vai fechar a empresa, que, segundo a Polícia Federal, era usada para selecionar influenciadores que atuavam a favor do Banco Master. O interessante nessa comunicação feita pela empresa, pelo Thiago Miranda, Eli Jonas, é que não há qualquer menção à operação da Polícia Federal, né? O que a gente tem aí já de reações da PF com relação ao fechamento da empresa? Esse é um ótimo ponto, Carol, porque ele fala do fechamento da empresa, a empresa essa que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, é alvo de investigação, mas nessa nota divulgada pelo empresário Thiago Miranda, ele não dá nenhuma informação, declaração sobre a operação e a investigação, mas diz que está cansado, que vai tirar um ano sabático para se reencontrar no mercado aqui de Brasília, do Brasil como um todo, logo após essa operação da Polícia Federal. A linha do tempo foi: quinta-feira ele foi alvo de busca e apreensão, a Polícia Federal foi na casa dele, também foi nessa empresa que está no nome dele ainda, a MIT, a agência MIT ou Miranda Comunicação. No sábado, a Polícia Federal pediu, e o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, determinou a apreensão do passaporte dele e também a proibição de ele sair do Brasil, porque a Polícia Federal, inclusive, argumentou que há um grande risco de evasão, de fugir, no bom português falando. Isso porque... E é importante que a gente coloque aqui que na rede social ele anunciou o fechamento, mas na verdade a apuração da CNN aponta e a própria apuração também da Polícia Federal coloca que ele já encerrou as atividades da empresa dele 10 dias antes da operação da Polícia Federal. Quando a PF foi inclusive lá cumprir essas buscas e apreensões, descobriu que as atividades já estavam encerradas, que não tinha mais ninguém trabalhando lá na véspera dessa operação de busca e apreensão na casa dele. Inclusive, há um outro ponto também que a gente trouxe no fim de semana, é importante mais uma vez destacar aqui para quem está acompanhando a gente, é que o Thiago Miranda trocou de telefone, trocou de chip e tinha uma passagem comprada ontem para os Estados Unidos. Por isso que a Polícia Federal pediu e o Supremo aí anunciou essa determinação de entrega de passaporte. Ele nega qualquer irregularidade em relação a isso e a defesa dele também. E agora com a empresa fechada. Carol.